Invocador Supremo capítulo 279, completamente desafiando a lógica. Choque. 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 Tridente do Deus do Oceano. Trum. Graag. Shijun desferiu um enorme golpe poderoso contra a entidade das sombras por trás, enquanto tentava dominar Gustavo. O golpe extremamente forte de Shijun apareceu como um gigantesco tridente de 50 metros feito de fúria da água divina, do oceano, vindo de seus próprios punhos cobertos de armadura. O golpe poderoso parecia como se Poseidon tivesse realmente emergido desta vez, colidindo contra a entidade das sombras e jogando no chão. Boom! Gustavo e Shijun voaram em direção à entidade das sombras, enquanto as três bestas atrás deles os seguiam rapidamente. Eles também estavam distraindo a entidade a cada vez, e colocando seu próprio peso. Toda a aura de Gustavo emanava uma quantidade enorme de mana, em todos os lugares. De repente, gerou milhares de lanças feitas de elementos combinados, enquanto os enviava voando em direção à entidade. Eu também fiz um semelhante a esse, disse Shijun, enquanto Gustavo sorria de volta para ela, admirando a garota genial enquanto sua aura se expandia como um oceano sem fim que englobava até estrelas. Milhares de tridentes de repente surgiram um após o outro, voando em direção à entidade das sombras. Choque. 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 Milhares após milhares de tridentes e lanças começaram a cair sobre a entidade das sombras, dominando-a com completo e absoluto domínio. Os golpes poderosos continuaram a romper enquanto o monstro das sombras gemia em agonia. Sua nave não foi capaz de acompanhar esse ataque ridículo. Gruaa! Um gemido lamentável de raiva e agonia saiu de sua monstruosa mandíbula de sombra abissal, enquanto seu corpo inteiro começou a se distorcer a cada golpe, transformando-se em uma massa de sombras que rapidamente se reestruturou em um gigantesco dragão das sombras. Que imitador patético! Disse Gustavo orgulhosamente enviando seu enorme espírito da besta divina, seu poderoso dragão de chamas do arco-íris, que desceu tiranicamente sobre seu inimigo e desencadeou um poderoso ataque de chamas do arco-íris. Trum. A entidade das sombras agora transformada em dragão também fez o mesmo, quando um sopro de chamas do arco-íris e chamas negras colidiram umas com as outras. Eu posso ter vários desses, disse Shijun. Trum. De repente, sua aura foi desencadeada ainda mais expansivamente quando inúmeras bestas oceânicas feitas de sua divindade saltaram dos oceanos sem fim de seu domínio da aura. Elas eram as inúmeras bestas divinas do nível de Deus Supremo que ela havia caçado e comido desde que ela era uma mera criança. Quando ela estava sendo treinada por seu avô. Enormes cobras oceânicas, gigantescos megalodontes, monstruosos dragões oceânicos, todo-poderosos imperadores titânicos, Medusa e muito mais. Essas enormes bestas divinas eram todas equivalentes a uma besta espiritual divina para Shijun. Então você está finalmente mostrando seu verdadeiro poder, Shijun. Gustavo riu alegremente, pois ele também não poderia decepcioná-la. Ok, pessoal, hora de liberar seu verdadeiro potencial também, venha. Disse Gustavo. Grito. Cuco, Wisp e Arashne alcançaram Gustavo enquanto infundiam seus poderes e almas nele, fundindo-se com ele. Flash. Sua aura e inúmeros outros espíritos dentro dele se fundiram com as três bestas, enquanto seu dragão voou de volta para ele. E depois surgiu uma explosão de transcendência elemental. Seu físico reagiu a todo esse poder e de repente, desencadeou um poder que até compunha o poder dimensional. Flash. Impossível. Vê, você não pode. O que? O que você é? Perguntou a entidade de dentro da dimensão abissal. Ele era uma entidade tola que devorou tudo implacavelmente e a cevada tinha inteligência adequada, confiando sempre no poder absoluto. Bem, Gustavo fez isso também, e agora estava prestes a mostrar a ele como era o verdadeiro medo. Depois de combinar todas essas entidades e poderes dentro de si, Gustavo emergiu novamente como um ser poderoso. Mantendo sua aparência humanoide, ele agora era muito mais alto do que antes, facilmente ultrapassando 5 metros. E todo o seu corpo estava cheio de tatuagens e uma armadura representando as criaturas fundidas com ele, uma pantera rugindo e furiosa, uma entidade fantasmagórica de muitas almas, um poderoso aracne vermelho carmesim, e um dragão de chamas arco-íris rugindo e furioso, e muitos outros espíritos. Sua lança ganhou esse poder, pois assumiu um tamanho ridículo, crescendo em uma lança de 50 metros de altura.
Gustavo agora estava desbloqueando esse poder que ele ainda tinha que liberar. Ele estava finalmente descobrindo até onde poderia ir, mas parecia que não havia limite para ele. Shijun ao seu lado também estava liberando seu poder enquanto banhava a entidade das sombras com seus ataques, enquanto as bestas oceânicas de repente começaram a se fundir com ela constantemente, milhares delas ao mesmo tempo. Seu corpo inteiro de repente ficou mais maduro, pois ela também se transformou em uma giganta. Seu cabelo agora era como ondas do oceano, e sua armadura azul ressoou com o belo brilho do mar. Uma bela coroa cheia de joias brilhantes adornava sua cabeça, enquanto seus olhos de água marinha liberavam uma forma de luz verdadeiramente divina dentro. Shijun se transformou, revelando suas verdadeiras formas também. Os dois titãs voaram em direção à escuridão, quando um poder avassalador de pura transcendência se abateu sobre a entidade das sombras. Julgamento primordial do mar, oceanos. Disse Shijun. O fim primordial, Ragnarok. Disse Gustavo. Dois poderes primordiais convergiram em um belo espetáculo de destruição total. Boom. NNNGGH. Vê, você não pode fazer isso. Crash. Todo o velho que compunha o vaso foi transformado em cinzas e vaporizado ao lado de sua alma, completamente extinta. No entanto, o ataque não terminou aí, não. Quando o governante dimensional da dimensão abissal de repente recuperou uma parte de sua mente e poderes para sua dimensão, ele começou a ofegar por ar, como se todo o seu ser estivesse enfraquecido. E isso é impossível. Oh sim. Hã? Craque. Craque. Batida. As paredes entre as dimensões foram repentinamente quebradas, quando o enorme poder em espiral que acabou com sua nave atingiu o governante dimensional. Boom! O poderoso ataque esmagou toda a dimensão, pois Gustavo trouxe de seu próprio físico o poder dimensional necessário para esse feito transcendental. Vê, você se atreve a vir me atacar. NGH. Na minha dimensão? AG. O que? O que é esse poder que tudo consome? Gritou a entidade. Estou simplesmente convocando, inúmeras vezes o mesmo ataque que lançamos em você. Embora seja muito desgastante. Respondeu Gustavo. Isso foi completamente desafiador da lógica. Invocador Supremo capítulo 280, o grito agonizante de uma régua dimensional. As paredes das dimensões se despedaçaram quando os muitos governantes dimensionais em toda a vasta expansão dimensional ouviram os gritos agonizantes de um jovem governante dimensional. Todas essas entidades poderosas que assimilaram completamente as dimensões se consideravam invencíveis de todas as maneiras possíveis, brincando com a vida de qualquer pessoa abaixo de seu nível de poder, estavam até acima do próprio Ragnarok e foram os verdadeiros vencedores de todo este apocalipse dimensional. O grande acima de toda a criação de repente olhou para a dimensão onde o jogador com o sistema de invocação supremo estava. Ele olhou com os olhos bem abertos. Pela primeira vez em toda a sua existência. Ele ficou pasmo. O que? Ele olhou para o que estava acontecendo sem acreditar. Por quê? Realmente, era algo que ia contra toda a lógica, até mesmo a lógica de um ser que poderia facilmente manipular dimensões como ele. Quebrando uma dimensão para invadir outra. Não, esse não era o problema. Muitos seres já eram capazes de fazer isso, mesmo Deus mais baixo poderia fazer isso agora que as membranas dimensionais estavam enfraquecidas. Mas a questão era que Gustavo, um ser meramente no nível supremo do Deus, estava agora matando um governante dimensional. Isso foi meramente inconcebível. Era totalmente impossível. Foi contra toda a lógica já inventada por todos os governantes dimensionais. E isso é impossível. Os ingressos são uma mera diversão para meu próprio prazer. Como é que ele? Hein? Um traidor. O grande acima de tudo, a criação nunca esperava isso. Um traidor, sim, um traidor dos seres que o serviam havia tocado todos os bilhetes de jogador e os modificados sem sua permissão divina. Ele notou como o limite do poder que eles podiam obter desses sistemas não era limitado como ele os fazia ser. No final, ele não ia fazer um ser forte o suficiente para matá-lo, ele ia vê-los lutar e lutar, e um dia vê-los cara a cara, só para terminar ali porque as coisas não teriam graça não mais. No entanto, um de seus servos, outro governante dimensional, talvez uma das dezenas encarregadas de criar esses bilhetes, os modificou e tirou o limitador. Isso fez com que
Aqueles que impunham tais sistemas tinham um potencial infinito. E Gustavo chegou a esse ponto em que ele poderia adquirir esse poder sem fim. De repente, várias mensagens dimensionais de governantes dimensionais trabalhando com ele que viam todo esse apocalipse como uma mera diversão não muito longe de um mero programa de TV e de repente começaram a enviar várias mensagens dimensionais, reclamando como isso era possível. O que é que você fez? Velho tolo. Você deu aos mortais o poder de nos matar. Estamos cortando nosso negócio. Você não vai mais receber um único cristal dimensional de mim. Espere, não. Rugiu o grande acima de toda a criação. Todo o negócio em torno do apocalipse dimensional estava desmoronando. E foi tudo culpa do Gustavo. Aquele que uma vez jurou ir lá e matá-lo. Ele o estava enfurecendo além de qualquer crença, além de qualquer coisa que ele pudesse prever. Yriag. Os gritos do governante dimensional da dimensão abissal ressoaram pela vasta expansão dimensional, onde muitas dimensões se reuniram em uma formação semelhantes a uma galáxia. Toda sua dimensão começou a se despedaçar ao lado de seu próprio ser. Os governantes dimensionais eram entidades que assimilaram suas dimensões e, portanto, suas próprias dimensões eram seus corpos também. Invocação Suprema. Gustavo convocou continuamente o mesmo ataque que ele e Shijun desencadearam combinados contra o governante dimensional. Ele resistiu a tudo o que queria, usando todos os tipos de poderes. As sombras de sua própria dimensão distorceram a realidade ao redor de Gustavo e Shijun, e tentou destruí-los e toda sua existência. Gustavo, mesmo com esse poder infinito que ele estava aprendendo aos poucos a usar, começou a lutar, mas decidiu derrubar esse monstro e absorver seu poder. Mas será que ele vai conseguir? Gustavo. Shijun de repente tocou a mão de Gustavo enquanto sua alma ressoava brilhantemente. Ah! Os olhos de Gustavo brilharam de surpresa quando ele de repente viu uma linda chave branca surgir diante dele. Esta é a chave dimensional. Descobri quando comecei a lutar e liberar meu poder. Lembro que meu avô uma vez me mostrou. Ele disse que essa chave um dia salvaria a todos. Por favor, use. Ela disse. Shijun. Muito bem. Disse Gustavo agarrando a chave, que na verdade era parte da própria Shijun. Quando a própria chave de repente abriu uma fechadura, algo dentro de sua dimensão original, que foi desencadeada. Trum. Uma onda repentina de energia dimensional começou a sair da rachadura na dimensão abissal, pois de dentro da dimensão original de Gustavo, o poder do núcleo dimensional foi liberado. Gustavo, o jogador. O guardião dimensional, eu finalmente encontrei você. A voz do núcleo dimensional que Gustavo ouviu, uma vez ressoou de repente através do espaço e do tempo, ao chegar a Gustavo de uma vez por todas. É você. Disse Gustavo. Trum. Uma onda de energia dimensional infinita de repente atingiu Gustavo, enquanto todo o seu ser começou a transbordar de poder, e Shijun também. Esta chave. Era a chave para tanto poder? Perguntou Gustavo em choque. Instantâneo. Instantâneo. De repente, diante dele, Kirina e Ana surgiram. Ah, vocês dois. Você pensou que íamos perder a diversão? Perguntou Kirina. Você deveria ter nos ligado antes. Disse Ana. Mas como foi possível que eles se teletransportassem para cá sem pressa? Bem, isso foi porque apenas 2 segundos atrás, o poder dimensional que Gustavo adquiriu foi compartilhado com todas as suas invocações. Todas as suas invocações de repente adquiriram tal poder dimensional, transbordando através de seus próprios seres, e fazendo com que todos os seus status disparassem, suas habilidades evoluíssem em sua própria atualização. Além disso, eles ganharam uma variedade de novas habilidades, entre elas estava o poder da fenda dimensional, dando-lhes o poder de se teletransportar através das dimensões. E bem, Gustavo já o havia adquirido. Instantâneo. Instantâneo. Logo após Kirina e Ana, Vudia e Ervas também surgiram ao lado de Gustavo transbordando de poder dimensional também. Papa, estamos ajudando também. Disse Vudia. Mestre, deixe-nos dar-lhe uma mão mais uma vez. Disse Ervas. Todos. Disse Gustavo empolgado. Invocador Supremo capítulo 281, atacando uma dimensão diferente. Agora, Gustavo usa este poder para derrotar o parasita vicioso. Ele estava tentando devorar esta dimensão por eras agora. Suas sombras estavam se estendendo lentamente ao redor de toda a minha membrana. Elimine-o antes que seja tarde demais. Disse o núcleo dimensional,
finalmente encontrando uma nave adequada com todo o seu poder, não seria exagero dizer que Gustavo pode se tornar um governante dimensional. Gustavo e sua convocação, ao lado de Shijun, e seus animais de estimação domados se fundiram em seu corpo ao lado de seu dragão besta espiritual, todos reunindo seu poder, pois a constante convocação de seu ataque final de repente foi fortalecida por 1 bilionésimo de vezes. Trum. Claasks. NNGGH? Ag. Eu não posso. Revidar? E isto é o poder de outra dimensão? Ag. Vê você. Se tornou um governante dimensional? Perguntou o governante dimensional da dimensão abissal em completo choque com a situação. Nem em seus sonhos mais loucos ele poderia ter adivinhado que Gustavo se transformaria em tal entidade, mas tudo foi meticulosamente orquestrado pelo próprio núcleo dimensional. Ela ajudou Gustavo a evoluir o físico que poderia fazer uma conexão com ela, e ela também ajudou Gustavo a pousar no universo e no planeta onde a chave dimensional estava localizada. No momento em que Gustavo rechaçou a primeira onda de conquistadores dimensionais, ela já havia decidido transformá-lo em seu governante dimensional, aquele que merecia seu poder. Craque. Craque. Rachadura. Enormes fraturas dimensionais surgiram ao redor da dimensão abissal, quando uma onda interminável de escuridão seres monstruosos de sombra caíram sobre Gustavo e sua parte, constantemente tentando devorá-los e aniquilá-los da face do mundo, apenas para serem recebidos por enormes e todos ataques de consumo que desafiavam completamente a lógica e convocados bilhões de vezes por segundo. Estrondo. 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 Craque. Outra fratura surgiu na dimensão abissal, enquanto o governante dimensional começou a ficar cada vez mais desesperado. Nunca deveria ter tentado invadir esta dimensão se algo assim tivesse acontecido. Todos vocês, liberem o plano B. No entanto, ele não estava sem um plano B. Todos os seres poderosos que se tornaram seus vasos dentro da dimensão de Gustavo ouviram suas ordens enquanto usavam o poder. Ele os emprestou para romper o espaço e o tempo e criar fraturas dimensionais também. Seu objetivo? Ele ia inundar esta dimensão com seu corpo de sombras sem fim e tentar devorá-lo de dentro para fora antes que pudesse ser destruído. E esse bastardo está fazendo uma coisa dessas? Perguntou o núcleo dimensional, chocado. Você pensou que eu morreria tão facilmente, núcleo dimensional? Rugiu o governante dimensional, quando sua escuridão sem fim começou a subitamente dominar toda a dimensão de Gustavo, devorando o próprio tecido da realidade dentro dela. E você pensou que eu, como invocador, não seria capaz de lidar com um problema tão pequeno agora que tenho o poder dimensional comigo? Perguntou Gustavo. É? O governante dimensional de repente sentiu um enorme sentimento de pavor. Gustavo dentro de seu reino divino acenou com as mãos, enquanto gastava uma pilha de urbis. Ele havia acumulado esse tempo todo, mas ele também infundiu energia dimensional no próprio Gacha Yokeu. Gacha Invocação. Flasks. De repente, centenas de joias de invocação começaram a surgir uma após a outra em toda a dimensão de Gustavo, convocando todos os tipos de entidades que foram feitas pela fusão dos personagens fictícios de Gustavo e seus romances. Centenas, não, milhares dessas entidades poderosas continuaram a se fundir umas com as outras e se multiplicar enquanto Gustavo constantemente usava a dimensional para sequestrar seu próprio sistema e de repente assumir o controle completo sobre o núcleo de suas funções. O grande acima de toda a criação, usando sua autoridade, estava prestes a revogar Gustavo de seu poder. No entanto, assim como ele estava tentando que Gustavo criasse seu próprio sistema e o tornasse seu próprio poder, uma extensão de sua própria vontade. Impossível. Ele roubou o sistema de mim? O velho rugiu em completa e absoluta surpresa. Núcleo dimensional, Gaia, Marte e todos os planetas, combinem. Gustavo de repente criou uma conexão com Gaia, Marte, o núcleo dimensional e os outros planetas de seu reino divino. Mas por qual motivo? Todos os planetas de repente ressoaram com sua energia do núcleo de origem mundial, infundindo-se em Gustavo. Gustavo então redirecionou esse poder e rapidamente fez uma conexão com muitos planetas ao redor de sua própria dimensão. E então, dos planetas às estrelas, os buracos negros, os núcleos de galáxias e depois os núcleos universais. Flash. Inúmeros núcleos, em toda a sua dimensão começaram a ressoar através de seu método especial, usando os próprios planetas e a estrela de seu sistema solar como ponto de partida e pilar para essa conexão dimensional.
Algo que o núcleo dimensional nunca foi capaz de fazer ou foi feito em meros segundos: unificar todos os núcleos independentes ao redor de todo o seu corpo. Seu poder de repente disparou por um quadrilionésimo de dobra, e além. Tantos núcleos ressoando dentro de mim, todos dispostos a cooperar. Gustavo, você fez o que eu não fui capaz de fazer todo esse tempo. Murmurou o núcleo dimensional. Estou realmente surpreso comigo mesmo que realmente funcionou. Riu Gustavo. As infinitas invocações de Gustavo se fundiram com suas invocações de Gacha constantemente, tornando-se entidades gigantes de vários poderes fundidos. Eles começaram a preencher a dimensão e atacar os invasores, empurrando-os de volta para a dimensão abissal e fechando as fraturas dimensionais, enquanto os curavam usando seus próprios corpos. A dimensão inteira se sentiu aliviada agora que as fraturas dimensionais começaram a curar uma após a outra. Seu poder agora estava se estabilizando e não sendo drenado pelo governante dimensional da dimensão abissal. Enquanto isso, dentro da dimensão desta entidade, a convocação de Gustavo também estava aumentando muito e desencadeando ataques incrivelmente devastadores combinados com o ataque sem fim de ataques convocados de Gustavo. Caos cósmico primordial, rugiu Kirena, enquanto desatava o poder de seu caos primordial em todo o seu esplendor. Agora que ela tinha o poder de toda uma dimensão, isso era mais do que possível. Trum. À medida que a fratura maciça na dimensão emergiu, o caos sem fim começou a se espalhar por toda parte, transformando-se em inúmeras lagartas que começaram a devorar o tecido da realidade dentro da membrana dimensional, engordando e depois se transformando em casulas para mais tarde evoluir para o glorioso caos primordial. Borboletas que começaram a voar por toda parte, consumindo tudo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.